Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, meu nome é Luciano Henrique e eu vou trabalhar a parte de física com vocês aí nesse curso, ok? Do E-Master, beleza? Hoje eu vou trabalhar com um assunto que cai muito, mas é muito em vestibular, no Enem e em todos os vestibulares que você acompanhar e que você quiser prestar, ok? Eu vou falar sobre velocidade média, que é um assunto muito importante, que cai bastante. Velocidade média. Beleza? Velocidade média ou movimento uniforme. Só que eu vou dar detalhes de movimento uniforme na próxima aula, ok? Então, hoje eu vou falar de velocidade média. O que é velocidade média? Velocidade média é a rapidez em que o espaço varia em um intervalo de tempo. Então, é ΔS por ΔT. Lembrando que velocidade média só depende do espaço final do espaço inicial. O que é ΔS? Tudo que é delta em física é variação. Então, ΔS vai ser o espaço final menos o espaço inicial. Então, o que importa é só o início e o fim. O que você fez durante não importa na velocidade média. Só da onde você saiu e aonde você chegou. E o ΔT, o intervalo de tempo, vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Então, ó, só depende da hora que começou e da hora que terminou. Portanto, um detalhe importante para vocês. Detalhe muito importante. Tempo de parada conta na velocidade média? Sim, tempo de parada conta na velocidade média. Porque só importa o tempo inicial, a hora que você saiu, a hora que você chegou. Se o tempo de parada fez parte da sua velocidade, fez parte da sua viagem, é contado na velocidade média. Por exemplo, eu saí daqui e estou indo para Porto Seguro. Eu rodo 10 horas, meu carro quebra, eu fico 5 horas parado, rodo mais 5 horas e chego em Porto Seguro. Qual foi meu tempo inicial? 0. Qual foi meu tempo final? 20. Então, o intervalo de tempo foram 20 horas. Então, o tempo de parada conta na velocidade média. Inclusive, isso está no materialzinho também que eu passei para vocês aí, ok? Então, tem uma observação aí. O tempo de parada conta na velocidade média. Cuidado, que tem um pessoal que costuma tirar, né? Excluir o tempo de parada. Não. Fez parte da sua viagem, então conta o tempo de parada na velocidade média, ok? Beleza. Vamos aos sistemas de unidades. Nós temos 3 sistemas de unidades, né? MKS, que também é conhecido como Sistema Internacional de Medidas. Nós temos o CGS e nós temos o usual. Então, vamos lá. MKS é M de metro, K de quilo e S de segundo. Então, qual que vai ser a unidade de espaço no MKS? Vai ser metros. Lembrando que é M minúsculo, ok? Só é letra maiúscula quando a unidade for de nome de pessoas ilustres, né? Tipo físicos. Newton, Joule, Ampere, Watts e assim por diante. Metro é minúsculo. E unidade de tempo? Segundos. Então, unidade de espaço é metros, unidade de tempo é segundos, unidade de velocidade no Sistema Internacional, ou MKS, é metros por segundo, ok? Se MKS é metro, quilo e segundo, o que é CGS? CGS é centímetro, C de centímetro, G de grama e S de segundo. Então, qual que é a unidade de espaço no CGS? A unidade de espaço no CGS é centímetros, minúsculo também. E unidade de tempo? Segundos. Então, a unidade no CGS vai ser centímetros por segundo, ok? Como que eu transformo no outro? De segundo para segundo não precisa transformar, mas de metro para centímetro precisa. 1 metro tem quantos centímetros? Tem 100. Então, de metros por segundo para centímetros por segundo, multiplica por 100. E de centímetros por segundo para metros por segundo, divide por 100. Ok? Beleza? E no usual? Bom, no usual, gente, varia de país para país. Por exemplo, nos Estados Unidos. Qual que é a unidade de distância nos Estados Unidos? É milha. E unidade de tempo? Hora. E unidade de massa? Libra. Aqui no Brasil, nós usamos unidade de espaço o quê? Quilômetros. E tempo, hora. Então, a velocidade vai ser em quilômetros por hora. Ok? Como que eu transformo de metros por segundo para quilômetro por hora e quilômetro por hora para metros por segundo? Muita gente decora. Ah, é 3,6. Mas por quê? O pessoal fala, não sei, decorei. Pois é, eu vou mostrar para você aqui. Olha que tranquilo que é para mostrar para você aqui.
Ó, como que eu transformo de quilômetros por hora para metros por segundo? Olha aqui. 1 quilômetro tem quantos metros? 1000. 1 quilômetro tem 1000 metros. E 1 hora tem quantos segundos? 1 hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, então 1 hora 60 vezes 60, 3.600 segundos, que é 3,6 vezes 10 a terceira. Cancelo 10 a terceira com 10 a terceira, o que sobrou aqui? 3,6. Passo 3,6 para cá, 3,6 quilômetros por hora equivale a 1 metro por segundo, ok? Então, ó, 1 metro por segundo vale 3,6 quilômetros por hora. Então, de metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Multiplico por 3,6. E de quilômetro por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Correto? Isso é uma coisa que nós vamos usar ao longo do nosso curso todinho, né? Então, vocês têm que saber isso aqui, né? Conceito de velocidade média e as transformações de unidades. Ok, moçada? Belezinha? Belezinha. Então, um minutinho para vocês anotarem aí. E a gente já passa para a próxima parte aí, que é vamos fazer alguns exercícios. Beleza? Antes disso, eu queria passar um exercício aqui para vocês observarem como que cai isso aqui. Então, eu quero passar um exercício aqui para vocês, se não me engano, é da FUVEST. Pessoal, um exemplo aqui, por favor, antes da gente começar a fazer a listinha de exercício aí que eu fiz para vocês aí. Ó, imagine que eu tenho um prédio, eu gosto muito desse exercício aqui, muito. E esse prédio, ele tem 10 andares. Ele tem 10 andares. E cada andar, um andar, tem 3 metros, ok? O elevador sai aqui do térreo, vai ao último andar, em 10 segundos, fica 10 segundos parado lá em cima e desce em mais 10 segundos. O exercício pede simplesmente a velocidade média. Tudo bem? Gosto muito desse exercício aqui, porque ele é um exercício conceitual. Então, eu gostaria de mostrar para vocês essa diferença aqui. Bom, o que a maioria da galera fez lá? Velocidade média, ΔS por ΔT. ΔS, o que o cara pensou? Vamos lá, tem 10 andares, cada andar tem 3 metros, então toda a altura desse prédio aqui tem 30 metros, ok? Aí ele pegou 30 metros para subir, 30 metros para descer. 60. Num tempo de quanto? 10 segundos para subir, 10 segundos parado, 10 segundos para descer. 30. Então a velocidade média deu 2 metros por segundo? Errado. Detalhe, muitos pensam assim, mas, professor, o que está errado não é o tempo? Eu não tenho que tirar o tempo de parada? Não, no começo eu disse para vocês que tempo de parada conta. Então, não é o tempo que está errado, o tempo está certo. Foram 30 segundos. O que está errado aqui, ó, o ΔS. Galera, não saiu do térreo, não foi até o último andar e voltou para o mesmo lugar? A posição final e a posição inicial não são iguais, não é a mesma. Então, o ΔS aqui foi 0. Se o ΔS aqui foi 0, quanto foi a velocidade média? 0. O elevador teve várias instantâneas na ida e várias instantâneas na volta, mas a média foi 0, ok? Então, esse é um exercício que eu gosto muito, que ele é mais conceitual do que numérico. Então, é bom prestar atenção no tipo de exercício desse. Ok, moçada? Beleza? Beleza. Se eu sair daqui, for lá em São Paulo, voltar para o mesmo lugar, pelo mesmo caminho, o meu deslocamento total é 0. Portanto, minha velocidade média é 0. Ok? Beleza? Até teve uma aluna que mandou para mim no Instagram outro dia, eu achei muito interessante. Ela mandou assim, ó, se você nascer num hospital, viver a vida toda e voltar para o hospital, para o mesmo hospital e morrer, seu deslocamento da sua vida foi 0. Sua velocidade média foi 0. Ok? Beleza? Então, achei bacana aí. Tudo bem? Perguntas, galera?
Alguma pergunta? Posso apagar, então? Beleza. Moçada, eu vou fazer os exercícios com vocês agora, de velocidade média. Isso aqui é um exemplo que eu gostaria de passar. Agora eu vou fazer os exercícios. Vamos lá, primeiro exercício aí da listinha que eu passei para vocês. Então, vamos lá. Primeira questão, ó. Um motorista planejou realizar uma viagem de 240 quilômetros em, no máximo, 3 horas. Moçada, física, ó, só aprende fazendo. Não adianta, tem que fazer. Então, fazer um desenho é bacana, fazer um esboço é bacana. Então, aqui, ó, espaço em quê? Em quilômetros. Vamos colocar aqui, espaço em quilômetros. O exercício fala que o ΔS total é 240 quilômetros. Em quanto tempo? Em 3 horas. O ΔT total em 3 horas. Após percorrer 160 quilômetros, então aqui, ó, vou chamar de ΔS1, ΔS1, 160 quilômetros, beleza, dá para ver, em 1 hora e 45 minutos. Então, ΔT1, 1 hora e 45 minutos. Teve que ficar parado por 15 minutos. Então, tempo de parada, 15 minutos. ΔT de parada, 15 minutos. 15 minutos. Devido à execução de obras na estrada. Para cumprir o planejamento inicial, o motorista deve realizar o restante do percurso com velocidade média de... Então, vou chamar essa velocidade do segundo trecho de V2. Ele quer saber quanto tem que ser a velocidade V2. Bom, primeira coisa importante, você tem que se organizar, ler o exercício, anotar as informações, fazer um esqueminha básico. Física é assim. Tem, não só física, né? Na área de exatas, matemática, química também. Beleza? Bom, quanto tempo que ele tinha para fazer a viagem? 3 horas. Ele já gastou 1 hora e 45 no primeiro trecho, mais 15 minutos de parada. Então, ele já gastou quanto? 1 hora e 45 mais 15 minutos, ele já gastou 2 horas. Ele precisa fazer em 3 horas. Então, quanto tempo sobrou para o segundo trecho? Sobrou 1 hora. Então, ΔT do segundo trecho, 1 hora. Ok? E a distância do segundo trecho? A distância total que ele tem que percorrer não tem 240 quilômetros? Ele já andou 160 quilômetros. Então, 240 menos 160, o ΔS do segundo trecho é quanto, moçada? Isso mesmo, 80 quilômetros. 80 quilômetros. 240 menos 160, o ΔS do segundo trecho, 80 quilômetros. Então, ele tem que andar 80 quilômetros em quanto tempo? Em 1 hora. Então, a velocidade do segundo trecho, ó, ΔS do segundo trecho sobre o tempo do segundo trecho. Então, a velocidade do segundo trecho vai ser o ΔS, 80 quilômetros, no tempo de 1 hora, portanto, a velocidade do segundo trecho vai ser 80 quilômetros por hora. Certo? Letra B, de bola. Beleza, moçada? Tranquilo? Ó, esse exercício tem cara de Enem. Caiu uma questão parecida dessa aqui com o Enem, só que falou o seguinte, ele andou, acho que o móvel andou 80 quilômetros a 80 quilômetros por hora. Então, ele gastou 1 hora. Né? 80 quilômetros a 80 quilômetros por hora, ele gastou 1 hora. E ele andou 60 quilômetros a 120 quilômetros por hora. Então, ele gastou quanto? Meia hora. Então, ele gastou 1 hora num trecho, meia hora no segundo trecho. Perguntou o tempo total da viagem. Foi 1 hora e meia. Então, uma questão muito tranquila do Enem aí, que de acordo com o TRI, não pode errar, né? É uma questão bem fácil. Essa questão também aqui é bem tranquila, certo ou não? Beleza? Alguma pergunta, turminha? Um segundinho para você anotar aí e vamos para a segunda questão. Segunda questão da FAMERP aí, ó, Medicina de Rio Preto. Beleza? Posso apagar? Vamos lá, então, para a segunda questão. Deixa eu fazer um esqueminha aqui.
Aviãozinho aqui, 30 graus aqui. Aqui tem 3.000 metros. Uma questãozinha de física envolvendo um pouquinho de matemática aqui. Vamos lá. Pessoal, segunda questão, então. Ó, um garoto, com o auxílio de um transferidor, tenta calcular a velocidade de um avião que passa por cima da sua casa. Então, o exercício quer que eu calcule a velocidade do avião. Tenta calcular a velocidade do avião que passa por cima de sua casa. Esse garoto repara que o avião, que antes passava pela vertical acima de sua cabeça, aqui, ó, o menino está aqui, acima de sua cabeça, após 10 segundos está a 30 graus em relação a essa vertical como representado na imagem. Então, ele gastou 10 segundos para ir de um ponto a outro. Delta T, 10 segundos. Com uma breve pesquisa na internet, esse garoto descobre que os aviões sobrevoam a região de sua casa em linha reta a uma altitude constante de 3.000 metros e com velocidade constante. Assim, desprezando a própria altura e utilizando tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, olha, até me deu a tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, questãozinha aí na FAMERP, os cálculos corretos o levariam a encontrar que a velocidade do avião por ele observado era de... Dá uma olhadinha nas alternativas. Ele quer a velocidade do avião em quê? Em quilômetros por hora. Só que aqui está em metros e aqui está em segundos. Então, primeiramente, eu vou achar em quê? Metros por segundo e depois eu transformo para quilômetros por hora. Beleza ou não? Bom, eu preciso achar o ΔS do avião. Aqui, ó. Esse é o ΔS do avião. Pessoal, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. Eu quero o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. O que é que eu vou usar? Exatamente a tangente que o exercício me deu. Tangente de 30 graus vai ser o cateto oposto, que é o ΔS do avião, sobre o ΔT. Tangente de 30, o exercício me forneceu, raiz de 3 sobre 3. O ΔS, eu estou a captura, ΔS do avião, sobre o tempo. Não, peraí, isso. Não, sobre o tempo não, peraí. Tangente é cateto oposto, que é o ΔS do avião, sobre o adjacente, que é 3.000. Corrigindo aqui. Então, ΔS do avião, e aqui é 3.000. Vou passar o 3.000 para lá. De novo, recapitulando, ó. Triângulo, retângulo. Eu quero o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Então, tangente de 30 vai ser o cateto oposto, que é o ΔS do avião, pelo cateto adjacente, que é 3.000 metros de altitude. Vou passar o 3.000 para cá. 3.000, raiz de 3 sobre 3, é igual ao ΔS do avião. 3.000 por 3.000. Então, o ΔS do avião, pega até aqui embaixo, pega. O ΔS do avião vai ser 1.000 raiz de 3 metros. Ok? Beleza. Bom, velocidade do avião, ΔS do avião sobre o tempo. Velocidade do avião, ΔS, 1.000 raiz de 3 sobre o tempo, que é 10 segundos. Cancela esse zero com esse zero. Velocidade do avião, 1.000 raiz de 3 metros por segundo. Só que o exercício quer em quilômetros por hora. O que eu faço? De metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Então, a velocidade do avião vai ser 3.600 raiz de 3 quilômetros por hora. Que letra tem isso? Aqui está 360. Onde que eu errei? 3.000. 3.000 por 3 é 1.000. 1.000 raiz de 3. Aqui é 100, ó. Corrigindo aqui, 100 vezes 3,6, 360. 360 raiz de 3 km por hora, ok? 1.000 por 10, 100 raiz de 3. 100 vezes 3,6, 360 raiz de 3. 360 raiz de 3, letra C. Beleza ou não? Bacaninho o exercício da FAMERP também, ó. Tranquilo? Um segundinho para você anotar. E vamos para o exercício número 3 da FUVEST. Um exercício bacana também da FUVEST. Coloquei exercícios bem novos aí para vocês, ok?
e dos vestibulares aí bem conhecidos e almejados por muitos aí. Vamos lá, então, questão 3. Exercício 3. Em virtude do movimento das placas tectônicas, a distância entre a América do Sul e a África aumenta nos dias atuais, chega cerca de 2 centímetros a cada ano. O que é isso? Velocidade. 2 centímetros, ΔS, por ano. 2 centímetros por ano. ΔS por ΔT. Centímetro de distância, tempo, ano. Supondo que essa velocidade tivesse sido constante ao longo do tempo, e tomando uma distância atual de cerca de 5.000 quilômetros, ΔS, 5.000 quilômetros. Deu para perceber que não está batendo, ó, centímetro e quilômetro, nós vamos ter que transformar. Entre os limites dessas duas massas continentais, indica a melhor estimativa para quanto tempo teria transcorrido desde que ambas estavam unidas em um único supercontinente. Note a DOT, que é clássico da FUVEST. O valor obtido, embora da ordem de magnitude correta, não é o mesmo calculado por estimativas mais precisas. Sim. Então, ele quer saber o tempo em anos. O tempo em anos. Beleza. Pessoal, aqui está em ano, a resposta está em anos. Aqui está em centímetro e aqui está em quê? Quilômetros. Eu vou ter que transformar, então, quilômetros para centímetros. Então, vamos aos poucos, ó. Presta atenção. 1 quilômetro tem quantos metros? 1.000. Então, vou multiplicar por 1.000. 1.000 metros. Só que eu quero para centímetro. 1 metro tem quantos centímetros? 100. Então, multiplico por 100, transformo em centímetros. Está aí, ó. Então, vamos lá. O ΔS vai ser quanto, então? 5.000 seria 5 vezes 10 a terceira, né? A vírgula está aqui, eu vou passar 1, 2, 3 casas. Caminho para a esquerda, positivo. Então, seria 5 vezes 10 a terceira, vezes 10 a terceira com 10 ao quadrado, conserva a base, soma expoentes, 10 a quinta. Então, o ΔS vai ser quanto? 5 vezes 10, conserva a base, soma expoentes, 10 a oitava centímetros. 5 vezes 10 a oitava centímetros. Ok? O ΔS está em centímetro, a velocidade está em centímetro por ano, aplicando a fórmula de velocidade média aí, ΔS por ΔT. Velocidade, 2 centímetros por ano, ΔS. 5 vezes 10 oitavas sobre o tempo. Tempo passa multiplicando, 2 dividindo, tempo. 5 vezes 10 oitava dividido por 2. 5 por 2, 2,5, vezes 10 a oitava, anos. Só que aí não está em notação científica, então vamos transformar para 2,5 vezes 10 oitava. Vou passar a casa para cá, 8 casas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 250 mil anos. 250 mil anos. 250 milhões de anos. 250 milhões de anos, letra C. 250 mil, 250 milhões de anos. Ok? Beleza? Futuros universitários, alguma pergunta? Nenhuma? Um segundinho para você copiar. E vamos fazer o quarto exercício. O quarto exercício, eu quero que você preste muita atenção nele, porque é um exercício que a galera tem vontade de fazer uma coisa que não pode. E eu vou mostrar para você por que não pode. Eu quero mostrar para você por que não pode, ok? Apagando aqui. Aqui também. Quarto exercício. E esse exercício aqui é muito top, eu quero te mostrar.
O Enem adora exercício de média, então tem que tomar cuidado, ó. Vou dividir aqui em duas partes iguais. Galera, quarto exercício. Olha aqui. Um carro percorreu a metade de uma estrada viajando a 30 km por hora. E a outra metade a 60 km por hora. 60 km por hora. Sua velocidade média no percurso total foi de... Ele quer a velocidade média total. Beleza. Pessoal, muita atenção aqui nesse exercício, por favor. Ele falou que andou metade a 30 e metade a 60. Então, se eu chamar aqui de D, a primeira metade, a segunda metade também é D. Se eu chamar aqui de X, aqui também é X. E assim por diante. Professor, se eu quiser chamar tudo de X e aqui meio X, pode. Mas se você trabalhar com fração, o exercício vai ficar mais chato de resolver. Então, eu chamei aqui de D e aqui de D de distância. São iguais, ok? Preste atenção, por favor. Todo exercício que pede velocidade média total, você sempre vai resolver assim, ó, ΔS total sobre o tempo total. Velocidade média total vai ser... Ah, detalhe importante. O que a maioria dos alunos tem vontade de fazer nesse exercício? Chega a coçar de vontade. Ah, um andou a 30, o outro a 60, metade a 30, metade a 60, pede a velocidade média total. O que a galera tem vontade de fazer? Somar as duas, dividir por 2. Né? Fazer média aritmética. Pessoal, eu vou mostrar para vocês que isso aqui não é uma média aritmética, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. O ΔS total é esse ΔS mais esse. Então, D mais D, 2D. E o tempo total? O tempo total é o tempo que gasta no primeiro trecho mais o tempo que gasta no segundo trecho. Então, o tempo que gasta no primeiro trecho mais o tempo que gasta no segundo trecho. Então, para terminar o exercício, só falta eu fazer o quê? Achar o tempo do primeiro trecho, achar o tempo do segundo trecho, jogar ali na equação, substituir, acabou o exercício. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Por partes. Primeiro aqui, primeira parte, velocidade do primeiro trecho, ΔS do primeiro trecho sobre o tempo do primeiro trecho. Eu poderia muito bem substituir a velocidade V1 aqui por 30, mas eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu quero mostrar para vocês que não vai dar uma média aritmética. Beleza? Eu quero mostrar uma equação para vocês. Então, olha aqui. Ó, eu vou passar o tempo 1 para lá e o V1 para cá. Então, como vai ficar? O tempo 1, ΔS1 é o quê? D sobre o V1. Passei o tempo 1 multiplicando e o V1 dividindo. Mesma coisa com o 2. V2, ΔS2 sobre o tempo 2. O V2 eu já poderia substituir por 60, mas eu não quero, porque eu quero mostrar uma equação para vocês, ok? Vou passar o tempo 2 para lá e o V2 para cá. Então, o tempo 2 vai ser o ΔS2, que é D, sobre V2. Beleza? Vou pegar as duas equações e vou substituir aqui, ó. Por favor, todo mundo ligado. Velocidade média total vai ser o quê? 2D sobre... O que é o tempo 1? D sobre V1. O que é o tempo 2? D sobre V2. Então, a velocidade média total vai ser 2Ds. Pessoal, atenção aqui. O mínimo aqui embaixo. Qual que é o mínimo entre V1 e V2? V1 vezes V2. Como que eu faço agora? Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, vamos lá. V1 vezes V2 dividido por V1 vai cortar o V1. Sobra o V2. Vezes D, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vai ficar V1 vezes D. Certo? V1 vezes V2 dividido por V2 ó, vai cortar o V2. Sobra o V1. V1 vezes D, V1D. Aí. Então, a velocidade média total vai ser 2D sobre... Vou colocar o D em evidência aqui em cima. Colocando o D em evidência, vai ficar V1 mais V2. V1 mais V2 sobre V1, V2. Aqui, ó, vai cortar o D com o D. Pessoal, copia... Divisão de fração. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a velocidade média total vai ser o quê? 2V1, V2 sobre V1 mais V2. Pessoal, isso aqui não é uma média aritmética.
Daria uma média aritmética se fosse V1 mais V2 sobre 2. 2V1, V2 sobre V1 e V2, V1 mais V2 é uma média harmônica, não é uma média aritmética. Então, agora, se eu substituir aqui 30 e 60, ó, eu vou chegar no resultado, certo ou não? Um minutinho para você anotar aqui, para eu terminar. Agora, eu só vou jogar nessa equação. Professor, posso usar essa fórmula direto numa questão aberta? Não. Tem que desenvolver isso aqui. E num teste? Pode. Se for metade, metade, uma velocidade e outra, mesma distância, eu posso usar média harmônica, certo? Só para terminar o exercício, vou só substituir os valores agora para fechar. Então, a velocidade média total vai ser 2 vezes 30 vezes 60, sobre 30 mais 60. Velocidade média total, nem vou fazer essa conta aqui em cima, 2 vezes 30 vezes 60, dividido, 30 mais 60 é 90. Galera, olha aqui, 90 dividido por 30 é 3. 60 dividido por 3 é 20. 2 vezes 20, 40. 40 quilômetros por hora. 40 quilômetros por hora, que letra? Letra D de dado. Beleza ou não? Se você fizer média aritmética, 30 mais 60 é 90, por 2 dá 45. Então, dá menor que a média aritmética. Não é uma média aritmética. Por isso que não dá certo somar as duas velocidades e dividir por 2, certo? Acho que essa é a melhor questão que nós fizemos aí. Questão muito bacana. Beleza? Vamos para a última, que ela é bem curtinha, só para fechar. Beleza ou não? Luciano. Galera, alguma pergunta? Boa Alguma noite, dúvida Luciano. aí? Tudo bem? Pode falar? Professor, eu poderia ter substituído lá atrás já por 30 e 60 no lugar de V1 e V2? Poderia. Eu só queria te mostrar essa equação aqui, que não é uma média aritmética, e sim uma média harmônica. E o Enem adora média, né? Média aritmética, média harmônica, média ponderada, média geométrica. Vamos para o último exercício da aula de hoje. Vamos lá. Professor, Exercício 5. A Força professor, Aérea Brasileira pretende realizar em breve ensaio em voo do primeiro motor aeronáutico hipersônico feito no país. O teste integra um projeto mais amplo, cujo objetivo é dominar o ciclo de desenvolvimento de veículos hipersônicos. Além do motor hipersônico, o projeto chamado de Propulsão Hipersônica 14X prevê a construção de um veículo aéreo não tripulado, VANT, onde esse motor será instalado. Questãozinha da Unesp. O quadro mostra um comparativo entre a velocidade atingida pelo VANT 14X e por outros veículos aéreos. O VANT 14X, 12.000 km por hora, o Concorde, 2.100 km por hora e avião comercial, 980 km por hora. Esses veículos podem ter suas velocidades descritas pelo número de Mach, ou velocidade Mach. Mach é a velocidade do som, 340 metros por segundo. 1 Mach, uma vez a velocidade do som. 2 Mach, 2 vezes a velocidade do som. 3 Mach, 3 vezes a velocidade do som. Quem assistiu aquele filme do Top Gun, do Tom Cruise, né, o Maverick agora, viu que ele quer romper 10 Machs, né, 10 Machs. Então, 10 vezes a velocidade do som. Não, quem assistiu viu isso aí. O número Mach indica a razão entre a velocidade de um corpo no meio fluido e a velocidade do som nesse meio. Assim, se um corpo chegou ao número de Mach 5 no ar, ele atingiu 5 vezes a velocidade do som no ar, ou seja, 1.700 metros por segundo. No caso do VANT 14X, ele poderá atingir uma velocidade que corresponderá aproximadamente ao número de, quer saber quantos metros. Se você olhar na tabelinha aí, o VANT 14X tem uma velocidade de 12.000 km por hora. 12.000 km por hora. Beleza. Ele quer saber quantos metros. Então, primeiro eu tenho que transformar para metros por segundo. Então, divide por 3,6, vai dar o quê? 3.333,33 metros por segundo. Beleza? E depois, dividir pela velocidade do som. Quanto que é a velocidade do som? 1 Mach. 1 Mach é 340 metros por segundo, que é a velocidade do som. Qual a velocidade que eu tenho aqui? 3.333,33 metros por segundo.
eu vou ter N METs. Multiplica cruzado, N vezes 340 é igual a 3.333,33. Então, o número vai ser 3.333,33 dividido por 340. Vai dar 9,8 METs. Que é aproximadamente quanto? 10. Aproximadamente 10. Que letra que tem aí? MET 10. Aproximadamente 10, letra E. Beleza, moçada? Então, hoje era isso. Falar sobre velocidade média e fazer alguns exercícios bacanas com vocês aí. Ok? Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.